Fala galera do Me Salva, regra de 3, nós vamos então descobrir um jeito fácil para resolver os exercícios de proporção, tanto direta quanto inversa. Nós vamos começar então pela regra de 3 chamada direta. O método ninja é o jeito organizado para resolver essa regra de 3 aí direta. Vamos começar então. Primeira coisa, constatou-se que na fila de um caixa demora em média 8 minutos para atender 3 pessoas. Qual o tempo necessário para atender 15 pessoas? Para resolver isso aqui de um jeito mais simples, nós vamos montar sempre uma tabela. Esse é o segredo, montar uma tabela. Ah, mas eu sou expert e não preciso. Precisa sim, anota aí para não ter perigo de errar. O que nós temos as informações aqui, ó? Um caixa demora em média 8 minutos, essa é uma grandeza, para atender 3 pessoas, que é outra grandeza. Então, nós temos o tempo em minutos e a quantidade de pessoas. Vamos montar a tabelinha, então. Minutos e pessoas. Então, aqui o tempo em minutos e nós temos a quantidade de pessoas. Ah, se eu quero escrever ao contrário, pode? Claro que pode. Pode botar primeiro pessoas e depois minutos. Vocês que vão decidir aí na ordem. O que não pode é agora montar ao contrário, tá? Por isso que nós vamos escrever. Então, presta atenção aqui, ó. 8 minutos. Então, 8 é embaixo de minutos. Para atender 3 pessoas. Então, o 3 vai aqui embaixo das pessoas. Qual o tempo necessário para atender 15 pessoas? Então, o 15 vai aqui abaixo das pessoas. Essa montagem aqui não pode ficar misturada, senão vai dar problema. Qual o tempo? O tempo a gente não sabe, vamos escrever a letrinha X. Muito bem. O que a gente consegue observar aqui de cara? Que a quantidade de pessoas para ser atendida aí na fila vai ser maior, então aumentou a quantidade de pessoas. A quantidade de minutos que o caixa vai demorar, então também é claro que vai ser maior do que 8 minutos. O que a gente vai fazer quando isso acontecer? Nós vamos multiplicar em forma de x, certo? Então, vamos lá. Nós vamos multiplicar o x vezes o 3, então, x vezes 3, 3x, muito bem. E vamos multiplicar o 8 vezes o 15, então, é igual a 8 vezes 15. 3x, então, 3x vai ser igual a 8 vezes 15, 120. Então, 3x igual a 120. Vamos pegar um pouquinho mais de espaço aqui. O nosso x vai ser igual a 120 dividido por 3, e isso vai dar, então, 40. Essa é a nossa resposta. Ou seja, o nosso x deu resposta 40. Agora, quem é o x? X nós consideramos que era a quantidade de minutos. Ou seja, a nossa resposta, então, é 40. Vamos anotar aqui. O nosso x deu resposta 40. 40 minutos, porque ficou abaixo, então, da tabelinha dos minutos. Certo? Vamos pegar um outro exemplo, que dá para resolver por regra de 3. É o seguinte. Uma torneira despeja 30 litros de água em 5 minutos. Para encher uma piscina de 600 litros, precisamos aguardar quantos minutos, né? Esperar quanto tempo? Nós temos aqui, então, ó, litros e temos minutos. Essas são as grandezas. Vamos anotar, então, aqui, ó, litros e a outra grandeza é o tempo, né, que está em minutos. Vamos montar a nossa tabelinha, que é muito importante. Aí nós temos 30 litros. O 30 vai abaixo dos litros. E o tempo que demora, 5 minutos. Então, aqui vai o 5. Agora, 600 litros. Então, 600 vai aqui embaixo. E o tempo que eu não sei vai ser o nosso x. Olhando para cá com carinho, nós conseguimos observar que os litros de 30 para 600 vai aumentar. Então, a quantidade de tempo que a torneira vai ficar aberta, né, que a gente vai ficar esperando, é óbvio que também será maior. Quando isso acontece, nós multiplicamos em forma de x.
olha para onde é que está o x, né? E multiplica primeiro ele aqui para ficar do lado certo, ó. Então, 30 vezes o x, isso dá 30x. Então, 30x vai aqui. 30x é igual aos 600 vezes o 5. Então, 600 vezes 5. 30 vezes o x é 30x, né? Já está pronto aqui. 600 vezes 5, isso vai dar 3.000. Então, 3.000. Agora, a gente tem o valor de 30x é igual a 3.000. A gente quer saber só o valor de 1x. Então, tem que fazer o quê? É claro que dividir o 3.000 por 30. Então, nosso x é igual a 3.000 dividido por 30. Para fazer essa divisão, o que a gente vai fazer? Cortar esse zero aqui e tirar esse zero aqui fora. Ou seja, nós vamos ter 300 dividido por 3. E isso é 100. Nosso x é igual a 100. 100 o quê? A gente vai ter que olhar agora quem é que é o nosso x aqui na tabelinha. O nosso x é a quantidade de minutos para 600 litros. Então, deu 100 minutos. Precisamos aguardar para encher toda a piscina. 100 minutos. Muito bem. Pegamos, então, o nosso último exemplo aí sobre regra de 3 de forma direta, onde os dois devem aumentar ou os dois devem diminuir. Então, aqui, ó, com 5 latas de tinta, pinta-se 325 metros quadrados. Quantas latas precisamos para pintar 195 metros quadrados? Anotando aqui, nós temos latas, as grandezas, né? Latas e metros quadrados. Então, vamos colocar aqui, ó. Nós temos as latas, isso é bem importante anotar. E temos aqui os metros quadrados, que é quanto cada lata pinta. Montando 5 latas, então aqui vai o 5. A gente consegue pintar 325 metros quadrados. Quantas latas precisamos? Então, esse cara aqui eu não sei, eu vou chamar ele de x. E nós vamos pintar 195 metros quadrados. Nós vamos pintar aqui menos do que nós tínhamos, certo? Tem 325, vai pintar 195. Então, vai pintar menos. Vai precisar mais ou menos do que 5 latas? Vai precisar menos do que 5 latas. Quando isso acontece, né? Isso é diretamente proporcional, porque um diminui, esse aqui também deve diminuir. Nós multiplicamos em forma de x. X vezes o 325, isso é 325x, igual a 5 vezes o 195. 5 vezes o 195, isso dá 975. Agora, vai passar para lá dividindo. X é igual a 975 dividido por 325. Isso é igual a 3. Então, essa é a nossa resposta, 3. Será que faz sentido ser 3? Então, vamos olhar para cá. O nosso x aqui, que deu 3, né? Tem que ser menos do que 5 latas. A gente já tinha conversado sobre isso. E deu menos do que 5? Deu 3. Então, está correto, né? Quantas latas precisamos? Precisamos de 3 latas de tinta. Então, pessoal, a regra de 3, ela serve para resolver exercícios de proporção, de forma direta ou indireta. Nessa aula, nós vimos apenas o de forma direta, onde os dois devem diminuir ou os dois devem aumentar. Certo, pessoal? Valeu, então, aí. Até a próxima aula!